Olá, eu sou a professora Diana, formada em Pedagogia. Estou cursando segunda licenciatura em Letras pela Uninter. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é um dialeto. Dialeto é um nome usado para caracterizar um modo de falar, que seja de um grupo de falantes, por exemplo, em alguma região do interior de algum estado. Pode haver comunidade que interagem entre si e que se desenvolve uma pronúncia muito específica, um vocabulário que não é conhecido fora dali, e até mesmo uma estrutura gramatical muito caracterizada deles, usada ali dentro daquele grupo. O dialeto, portanto, ele é considerado uma variedade da língua. O que se sabe hoje sobre o dialeto é que é um conceito muito antigo, que surgiu na Grécia Antiga, porque de uma região para outra, o grego ele era muito diferente. Nessa época, o fato de um jeito de falar ser chamado de dialeto não era indicativo de mais status ou de menos status, porque igualmente cada grupo tinha o seu dialeto. Só porque depois, por motivos principalmente políticos, um desses dialetos foi eleito para representar a língua grega. Então, ele funcionaria como um modelo de língua. Ele representaria a língua oficial da Grécia Antiga e também seria a língua a ser ensinada naquele território, naquela época. Quando esse modo de falar ganhou mais status, ele levou os outros a ser considerado de menos importância. Essa é uma informação fundamental, porque a escolha de qual dialeto seria usado como a língua do lugar. Não teve nada a ver com qual era a melhor língua, ou a mais correta, ou a mais completa. Nada disso. A ordem dos acontecimentos é exatamente ao contrário. Não é porque eles escolheram o dialeto correto e por isso ele virou a língua. E sim, um dialeto virou a língua e por isso ele passou a ser visto como superior, como melhor, como mais correto, como mais bonito ou qualquer coisa assim. E em geral, o dialeto que é escolhido para ter esses status da língua vai ser de uma região que tenha mais poder político ou poder econômico. Não tem nada a ver com características intrínsecas da língua. Em Portugal, por exemplo, aconteceu a mesma coisa. Existiam vários modos de falar e quando a capital do país passou a ser Lisboa, aquele dialeto que era específico só daquela região passou a ser considerada a língua do país inteiro, tanto que ganhou o mesmo nome do povo, povo português, língua portuguesa. Qual é a diferença entre língua, idioma e dialeto? Língua, idioma, dialeto. Será que tem diferença? A língua é um sistema formado por valores e regras. Ela é um instrumento usado para a comunicação. Já o idioma chamamos de língua oficial de cada nação. O idioma ele está relacionado ao estado político do país. Assim, podemos dizer que o português é o idioma usado oficial do nosso país. Já o conjunto de línguas tupi-guarani, ele é falado por diversos povos, mas não são idiomas. Então, você pode falar que a língua portuguesa é o idioma oficial do país, ou dizer que o idioma do nosso país é o português. Existem países que possuem 2 idiomas, como é o caso do Canadá. Lá temos o francês e o inglês,
como de idiomas oficiais do país. As línguas, elas estão sempre se transformando devido a várias influências, algumas vezes por causa de interações específicas. Aí pode surgir os dialetos. Dialetos. Vamos falar um pouquinho sobre dialetos. Dialeto é o termo que utilizamos para designar as variantes linguísticas presentes na língua. Dialeto vem do grego dialecto, composto do dia, através de lectos, que quer dizer fala. Então, através da fala, o ser humano pode se comunicar de maneiras diferentes. Nós temos vários dialetos, como geográficos, sociais, etários, históricos. Os dialetos geográficos são as formas de falar de cada região. Já os dialetos sociais dizem respeito a grupos sociais específicos. Assim temos a linguagem do hip hop, que é diferente da linguagem do surfista, que é diferente da linguagem dos punk, e assim sucessivamente. Temos ainda o dialeto etário, que fazem referência por causa da idade. Assim, a linguagem do adolescente é diferente das linguagens dos idosos. Os diferentes dialetos e registros comprovam que a língua portuguesa é um elemento dinâmico, que pode sofrer modificações históricas, culturais e também sociais. Os dialetos, eles são variações linguísticas encontradas em diferentes regiões e grupos sociais. Os registros são relacionados com níveis de fala. As variedades linguísticas, elas corroboram a ideia do dinamismo da língua. De acordo com as condições sociais, culturais, a língua ela sofre variação, que melhor se adaptam às necessidades do determinado grupo. Entre os tipos de variação linguística estão os dialetos e também os registros. Fenômeno que comprovam na prática que não existe modelo linguístico a ser seguido na modalidade oral. Mas, o que são dialetos e registros? É chamada de dialeto a variedade de uma língua própria de uma região ou território. Devem ser consideradas também a diferença linguísticas originadas em virtudes da idade dos falantes, sexos, classes ou grupos sociais e da própria evolução histórica da língua. Pessoas que se identificam e utilizam uma linguagem mais ou menos comum com vocabulário, expressões e gírias próprias do grupo. As diferenças regionais, no que diz respeito ao vocabulário, são exemplo, as variações territorial. É o caso, por exemplo, da raiz, em que determinada região é conhecida como mandioca, mas em outras áreas recebe o nome de aipim ou também de macaxeira. Chamamos de registro as variações que ocorrem de acordo com o grau de formalismo existente em uma determinada situação. Há situações em que a variedade padrão ou norma culta é a melhor opção para aquela que estabelecerá uma maior sintonia entre os interlocutores, nas entrevistas de empregos, em redação para cursos e vestibulares. A variedade exigida, na maioria das vezes, é a padrão. Por isso, é indispensável conhecê-la bem para adequarmos a comunicação de acordo com a pertinência do momento. Os diferentes dialetos e registros comprovam que a língua é um conjunto de variedades, ou seja, há diversas maneiras de falar ou escrever. Em relação à fala, julgar que existe certo ou errado significa desconsiderar
e desprestigiar determinado dialeto ou registro. Manifestações culturais, sociais e históricos legítimas de um grupo. Quando entendermos que as línguas são conjuntos de variedades, entendemos também que as regras da língua portuguesa são variáveis e não categóricas. Dizer que alguém fala o português melhor ou pior do que alguém, desconsideramos os fatores sociais, como nível de escolaridade ou grupo e classes diferentes. Se reforça a combatida ideia do preconceito, tão presente em nossa cultura. E hoje falamos um pouquinho sobre o que é dialeto. E no próximo vídeo vamos dar continuidade e falar mais um pouquinho sobre variação linguística. E até o próximo vídeo. Obrigada!